Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E hoje eu tenho um convidado especial aqui, Flávio Guimarães, ele que é executivo, investidor, mentor, consultor, trabalha na Corning Inc., uma multinacional americana, que é especialista, ele vai poder explicar isso para vocês, mas na minha linguagem, uma empresa especialista em vidros, quem criou a fibra ótica, né, e as telas do nosso celular aqui, que foi assim que eu gravei, quando eu me apresentei pela primeira vez para o Flávio, e ele me disse quem ele era. Nós nos conhecemos no grupo de Mastermind, no EcoSem, que a gente faz parte, e tivemos várias trocas, várias conversas. Ele contribui na jornada não só da empresa, mas na transformação pessoal e profissional de muitos executivos que buscam essa escalada no ambiente corporativo. Seja bem-vindo, Flávio. Ele que diz o seguinte, essa frase me marcou, olha só. Quando você estiver no céu, haja com os seus, como se você estivesse com os pés no chão. Quando você estiver no chão, haja como se você estivesse com a cabeça no céu. Seja bem-vindo e eu tenho certeza que nesse podcast nós vamos ter muito aprendizado para melhorar a nossa performance como gestores, empresários e executivos. Seja bem-vindo, Flávio. Conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória. Obrigado, Fernanda, pela introdução maravilhosa. Você sempre maravilhosa. Eu tenho muita satisfação de ter feito essa conexão com você, né? A gente se aproximou bastante ali na viagem para Gramado. Foi muito Verdade. gostoso. E incrível o trabalho que você faz, né? Toda essa transformação que você gera nas pessoas, né? Sabe, Muito obrigado Flávio, por que você me convidar. você falou de Gramado, quando a gente traz as pessoas para perto da gente, né? Foi uma conexão muito especial com você, com a tua namorada, com todos os colegas do EcoSem, o pré-lançamento do podcast lá que eu tive a honra de recebê-los, né? Com o E Bush. como hoje aqui foi uma satisfação imensa. Então, seja bem-vindo ao meu podcast. Conta um pouquinho aí para nós onde morou, onde estudou, o que fez o Flávio, um pouquinho desse trabalho incrível que você faz na Corning e como mentor de executivos. Legal, obrigado. Bom, como você falou, né? A minha carreira, a minha vida, eu comecei como estagiário, né? Então, como muita gente começa, né? Desde lá do comecinho, fiz colégio técnico e entrei numa grande empresa que é a Ericsson. Me deu muita oportunidade no começo, uma empresa multinacional sueca, né? Na área de telecomunicações. E acabei chegando hoje, né? Já estou há um pouquinho mais de um ano na Corning como presidente para a América Latina. A gente tem um negócio de 140 milhões de dólares, nós temos mais de 900 funcionários aqui na América Latina, temos fábricas no México, no Rio de Janeiro, temos a estrutura comercial em vários países aqui da América Latina, e a gente tem 4 unidades de negócio, né? Então, eu sou responsável pela Corning. A Corning, como você falou, é uma empresa multinacional americana, tem 170 anos, é uma empresa muito tradicional, é uma das empresas que está há mais tempo na Fortune 500, né, as 500 maiores empresas do mundo. É uma empresa muito tradicional nos Estados Unidos, tem uma história muito bacana, uma cultura muito legal, me identifiquei muito, muito com a empresa, e a gente está tentando fazer a Corning crescer aqui na América Latina, é o grande objetivo que a gente tem, né? Mas essa é a vida, né, no mundo corporativo, né? Para resumir um pouquinho essa trajetória, eu conto um pouquinho mais de detalhes. Mas aí tem o Flávio, né? O Flávio Pessoa, né? Que a gente estava falando aqui um pouquinho também, que eu acho que é legal contar. Você perguntou para mim, né? Qual que é a sua formação, né? E eu te falei, olha, eu me formei numa escola, né? A Escola de Engenharia Industrial de São José dos Campos. Eu estava trabalhando na fábrica da Ericsson. Acabei sendo efetivado, né? Eu fiz colégio técnico em São Paulo, na Escola Técnica Federal de São Paulo, me formei lá com 17 anos, aí eu comecei a fazer estágio já com 16 anos, eu fiz um estágio na Telesp, e depois fui fazer estágio na Ericsson. E depois de um ano, eu dei sorte, fui contratado, né? A gente teve o boom de telecomunicações, as privatizações das telecoms em 97, 98, quando começou a telefonia celular no Brasil. Eu fui efetivado e fui estudar à noite, fazer faculdade à noite. Aí, como eu me mudei para São José dos Campos para trabalhar na fábrica, eu estudei à noite nessa escola, né? Que é uma escola bem pequena ali de São José dos Campos.
mas que me deu a oportunidade de me formar como engenheiro e me deu muita base ali. Eu estudava à noite e trabalhava durante o dia, foram 6 anos, né? Naquela época o curso de engenharia ainda era 6 anos. Às vezes eu fico pensando assim, como é que eu fiz aquilo, né? Porque era, eu não sei quando é que eu tinha tempo para estudar, né? Porque eu trabalhava das 7 da manhã às 5h30, 6 horas da tarde, pegava o carro, né? Ia para a faculdade, entrava na faculdade 7h30, mal comia ali um pão de queijo, um café na cantininha da faculdade, e ficava até 11h30 da noite assistindo aula, né? Então, e daí ia para casa, no outro dia começava tudo de novo, né? E, mas assim, a Ericsson e essa, acho que essa experiência deu muito da base, né? Que hoje eu compartilho um pouco, né? Então, assim, tem esse lado do Flávio, né, da pessoa, e tem o lado do Flávio Mentor, né, que é um projeto que começou na pandemia como devido ao meu interesse por marketing digital. Eu comecei a trabalhar com startups de tecnologia e via muito como é que eles chegavam nos clientes deles através do marketing digital, né? Através das vendas digitais, das plataformas digitais. E aí eu falei, caramba, isso é muito interessante. E eu comecei a chamar amigos meus, né, para a gente bater papo sobre a nossa escalada corporativa, eu tenho vários amigos, né, CEOs de empresas, diretores, e aí a gente batia um papo contando da nossa escalada. Os amigos começaram a gostar, começaram a pedir para fazer live, e aí outros amigos foram seguindo, amigos de amigos, e aí começou esse projeto que virou, né, um canal no Instagram, um canal no YouTube. A gente tem o site, né, da escaladacorporativa.com.br, onde eu basicamente acabei criando uma mentoria para executivos, e depois a gente conta um pouquinho mais também. Então, assim, esses são os pilares assim do Flávio. Além disso, eu sou pai, né? Sabe, Flávio, que enquanto você falava assim, e nessa minha jornada aqui gravando os podcasts com pessoas que eu admiro como você, outras que eu já trouxe, uma coisa em comum assim de todos, o esforço, a dedicação em olhar para a jornada e pensar, eu não sei como eu fazia, eu também não sei como eu fazia, sabe? Estudar, entregar, trabalhar, viajar, e era uma entrega assim absurda para a gente conseguir fazer. E eu sei que você está entre os jovens, entre as pessoas mais jovens do país que assumiu o cargo de liderança em empresa multinacional na posição que você assumiu. Eu li uma matéria sobre isso, né? Você assumiu cedo cargos importantes dentro de corporações, né? Eu fiquei bastante tempo fora do país, né? Então, em 2004 eu fui para a Suécia, depois eu tive a oportunidade de fazer um MBA, eu fiquei um ano na Índia, a gente montou uma fábrica lá de telefonia celular também, bem parecido com o que a gente tinha aqui em São José dos Campos. Eu tinha 25 anos ali, né, quando eu fui para... Eu me formei com 24, né, foi em 2004, 25 anos eu tinha, 25 para 26, e aí eu fui para a Índia, fiquei lá um ano, aí voltei para a Suécia, daí fiz um MBA, depois eu fui para a Philips. Na Philips eu assumi um cargo de diretoria de marketing para a Europa, era um negócio de 400 milhões de euros. Eu tinha 28, 29 anos ali, né? E depois eu voltei para o Brasil para ser diretor de um negócio da Philips aqui para a América Latina também. Eu tinha 30 foi em 2012, tinha 30 e poucos anos, né? Então eu consegui escalar mais rápido do que a média, né? Então é isso que eu ensino ali no meu programa de mentoria, né? Eu fiquei muito pensando assim, como é que eu ajudo as pessoas? Como é que eu mudo também um pouco a cultura no mundo corporativo, né? E eu olhava muito assim do que eu fiz Isso. para poder chegar, né? O que foi Assim, determinante para essa escalada acontecer, né? Uma coisa já ficou clara para mim, a dedicação, o empenho, o trabalho, essa busca constante, né? Mas o que foi determinante para o Flávio ascender, não, rápido não, né? Mas ascender dessa forma na sua carreira. acho que a gente pode falar um pouquinho depois mais sobre a mentoria, sobre o que eu faço, né? Mas eu acho que tem três coisas assim importantes, né? Uma, essa frase que você citou, né? Ela basicamente fala o seguinte para você, né? Mantenha sempre a sua humildade, né? Mantenha sempre a sua humildade. Quando você tiver essa frase é um post, né? Eu tinha ido para Corning, né? Nos Estados Unidos, a minha primeira visita na Corning nos Estados Unidos, e a gente tem um jatinho, né? A gente tem um jatinho da empresa. A empresa tem 3 jatinhos, ela tem um aeroporto em Corning, né? Então os executivos usam esse jatinho e eu
né, estava pegando esse jatinho e eu achei aquilo ali para mim muito marcante, né, na minha vida, né? Eu ali em frente ao jatinho, eu fiquei pensando, eu lá em Itaúna, né? Eu sou de uma cidade do interior de Minas, né? Acho que ficou faltando contar essa parte do Flávio. Quem é o Flávio? O Flávio é do interior de Minas, uma cidade chamada Itaúna, né, com 60 mil habitantes. Meu pai, ele era caminhoneiro, meu pai foi caminhoneiro, meu pai estudou até a quarta série, né, meu pai não se formou, ele é filho de uma família de 11 irmãos, né, 10, ele mais 10, né, o pai dele trabalhava na roça, minha avó, a minha mãe é filha também de uma família humilde, minha avó, por parte de mãe, trabalhava no Correio, lá em Itaúna, minha mãe virou professora e dava aula em escola pública lá em Itaúna, né? Então, esse é o Flávio, né? E aí meu pai conseguiu vir para São Paulo, meu pai tentava vir para São Paulo, montar um negócio, estava errado, a gente voltava para Itaúna. Aí a minha mãe um dia falou assim, olha, a gente não vai mais para São Paulo até você se acertar lá. Aí eu fiquei 5 anos longe do meu pai. Meu pai veio para São Paulo, ele ficava indo de final de semana, e isso marcou muito a minha infância, né, ficar longe dele. E aí, a partir dos 12 anos de idade, que a gente veio para São Paulo, firmou aqui. Minha mãe conseguiu aposentar também no estado de Minas, né? Naquela época era importante para ela aposentar, né? E aí a gente veio e aí deu certo. Meu pai começou a trabalhar numa transportadora da nossa cidade e aí a gente teve uma vida um pouco mais estável aqui em São Paulo. Aí logo fui fazer colégio técnico, né? Que meu pai falou para mim assim, ó, você tem que dar um jeito de pagar sua faculdade, porque tem você e sua irmã, eu não vou conseguir pagar a faculdade para os dois. E a sua irmã é mulher, então eu vou pagar a faculdade para ela, né? A cabeça do meu pai. Aí eu lembro direitinho disso, e aí eu fui na cozinha assim falar com a minha mãe, mãe, o papai falou que eu tenho que trabalhar. Eu estava na oitava série, né? Eu tinha 14 anos, né? Aí, o que eu vou trabalhar com o quê, mãe? Aí ela falou assim, liga para o seu primo, que ele fez colégio técnico, né? Quem sabe você não pode fazer colégio técnico também. Aí que eu entrei no colégio técnico e já comecei a fazer estágio com 16, 17 anos na Ericsson e começou a minha carreira. Então, mas aí voltando à sua pergunta, né, esse era o contexto da frase. Então, um pilar muito importante é esse da humildade, né? É saber quem é o Flávio. O Flávio, ele é o CEO da Corne? Não, eu não sou o CEO da Corne, eu estou o CEO da Corne, né? Então, eu quando estou lá pegando o jatinho, né, e poderia estar me sentindo o maior cara do mundo, né? Voando no jato particular da empresa, nada daquilo é meu, né? Esse é um cargo, isso é do cargo. Então eu estou usufruindo daquilo, mas esse não é o Flávio, né? Eu acho que isso é um conflito muito grande das pessoas, né? As pessoas, elas brigam por um cargo, elas se apegam ao cargo, elas querem ter o salário, e tudo isso é fluido, né? Tudo isso é fluido, isso não é você. Então, um pilar muito importante, eu acho que é esse, de você saber quem você é, sua história, e ter essa humildade, né? Isso eleva você a um ponto que é o que eu falo, que o grande executivo ele tem que destruir o ego, né? Você tem que aprender a destruir seu ego, porque você está ali para servir as pessoas, você está ali para transformar o mercado, você está ali pelos clientes, você tem que estar pensando nos outros, não em você, né? E aí tem um outro pilar muito simples, que é de gerar valor, né? É simples assim. Você vai escalar na sua vida, na sua carreira, quanto mais você gerar valor. Então, assim, né, eu brinco muito lá dos mitos corporativos que a gente tem, né, na mentoria, que eu falo. As pessoas vêm com mitos, né? Ah, o chefe vai me ajudar a crescer na carreira, o chefe está ali para me ajudar. Não, é você que está ali para ajudar seu chefe, né? Eu vou pedir aumento de salário. Não, você tem que pedir aumento de responsabilidade, você tem que gerar mais valor. Para gerar mais valor, quanto mais valor você estiver gerando, mais responsabilidade você está tendo. Né? Então, é simplesmente esse o foco, gerar valor. Onde é que eu encontro o problema cabeludo para resolver, eu brinco, né? Eu tenho uma linguagem bem própria lá da nossa escalada corporativa, que eu falo os executivos coração, né? Os executivos coração, que é o que a gente forma na mentoria, né? Que são essas pessoas que sabem destruir o ego, né? Aprendem a servir. Mesmo que você seja um estagiário, um analista, você tem que servir o seu colega do lado, você tem que servir o seu chefe, né? Se você tem essa mentalidade, como é que eu gero valor para o meu chefe? Como é que eu gero valor para o colega do lado? A próxima etapa aqui do meu processo que eu estou envolvido na empresa, como é que eu ajudo a fazer a vida do próximo aqui? Né, se eu faço a nota fiscal, essa nota fiscal vai lá para o almoxarifado vai colocar na transportadora para o material para o cliente. Como é que eu faço a vida do cara do almoxarifado mais fácil? Então, se eu pensar dessa forma, eu estou gerando valor. E estou resolvendo um problema cabeludo, porque você está gerando valor, você está melhorando a vida de alguém, você está resolvendo um problema.
E essa é a sua escalada corporativa. Quanto maior o problema que você resolve, provavelmente maior o cargo você vai estar. Né? Então, eu como CEO na Corne, os problemas cabeludos que eu tenho que lidar, eles são gigantes. Né? Eu tomo uma decisão, eu impacto quantas pessoas nós vamos empregar lá na fábrica do Rio. Né? Então, se a gente toma uma decisão comercial errada, a gente perde um negócio, inclusive aconteceu essa semana, a gente perdeu um cliente, isso vai impactar empregos na fábrica. Então, mas basicamente eu acho que esse é o resumo, né, Uhum. dessa caminhada. Eu fazia muito isso, desde o começo como estagiário, né, eu lembro na Telesp, eu tirava xerox dos projetos que os engenheiros faziam, né, eram projetos de linhas de links de internet. Estava começando esses links de internet de alta capacidade, as empresas contratavam, e aí a Telesp tinha que estabelecer esses links. E aí eu tirava xerox dos projetos, né? Tinha que fazer as pastinhas. Na época ainda era tudo pasta, né, para ir para as áreas. Eu falava, eu tiro o xerox mais rápido que qualquer um já tirou e eu tiro com a melhor qualidade que qualquer um já tirou. Era isso que eu fazia, né? E daí, de tirar xerox, eu fui o primeiro estagiário da Telesp a ir a campo. Então, eu ia a campo, subia em torre para fazer os azimutes lá, né, que era os inputs para os projetos. E não foi meu chefe que mandou eu ir, eu que falei que eu queria ir. Né? E aí ele falou, pô, mas estagiário não pode viajar. Aí um dia eu lembro que eu fui tirar xerox, né? Eu ia tirar xerox onde tinha uma máquina e era o RH lá da Telesp. E a secretária era uma estagiária também. E aí a gente, não sei por que, conversando, eu falei para ela, porque eu queria viajar, mas não pode, porque diz que estagiário não pode. Aí um outro dia eu fui lá tirar xerox, ela foi no RH e perguntou se estagiário podia viajar. Ela veio e me falou, ó, eu falei com a mulher da RH, ela falou que estagiário pode viajar sim. Aí eu fui lá no meu chefe e falei assim, ó, a moça da RH falou que eu posso viajar assim. Aí ele ligou para ela e ele me mandou para campo. Então, sabe? Então por isso que eu falo, não espera o seu chefe. Né? Você tem que achar o que você quer fazer, onde que estão as oportunidades, onde você vai aprender mais, onde que você vai gerar mais valor e ir atrás. Né? Então, é muito disso Essas, que eu essas, coloco. essas, essas lições estão atreladas, então. Se você quer escalar, se você quer crescer, se você quer ocupar cargos e posições maiores dentro de um negócio, tenha a sua humildade, a sua atitude, né? Aprenda a destruir o seu ego se Seu você ego. busca um cargo de executivo. Acredito que em todas as funções, né? Gere valor, sirva, como você falou. Quanto maior o problema que você resolve, maior o reconhecimento e o resultado que você vai ter. Então, essa é a nossa primeira lição aqui. E eu quero saber, na tua visão, assim, com a quantidade de executivos, de profissionais, coordenadores, gestores que você seleciona hoje, que passam pela tua mão, pela tua aprovação, assim, que competências tu considera essenciais para que essa escalada aconteça? Competências comportamentais. É bem interessante essa pergunta. Sempre vem nas caixinhas de pergunta, essa acho que é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Como é que você faz para contratar? Qual o perfil que você busca, né? Então, é, tem uma coisa que é muito interessante, né? Que durante as entrevistas que eu faço, que eu procuro entender muito a origem da pessoa, né? Então, me conta quem é você, né? Isso é muito interessante. A maioria das pessoas chega na entrevista e fala, me conta quem é você. Aí ele começa a falar assim, quando eu me formei em engenheiro, e aí eu fui fazer estágio em tal empresa. E aí começa a falar da carreira, né? Começa a falar. Aí eu volto e falo assim, mas peraí, você nasceu com 18 anos, né? Com 19 anos? Peraí, eu vou fazer umas contas aqui, eu brinco, né? Eu quero saber assim, quem é você? Quem é seu pai, sua mãe? De onde que você veio? Porque para mim é muito importante entender esses valores que a pessoa traz, né? Como é que ela conta isso? E é muito legal, porque isso é uma dica, tá? Para quem vai contratar alguém, pergunta isso: quem era seu pai, quem era sua mãe? A forma como a pessoa vai falar do pai e da mãe vai te dar muita pista dos valores, princípios daquela pessoa. Né? Porque é muito interessante quando a pessoa fala, olha, eu aprendi isso com meu pai era assim, isso aqui o meu pai fez eu fazer assim. Aí quando eu entrei na escola, o meu pai me falou, ou alguém influenciou, e aí você explora aquilo. Mas por que essa pessoa... o meu tio. Aí eu falei pro meu tio, você vai entender os drivers que é difícil mudar na gente.
né? Então, isso mostra muitas pessoas que desde lá no começo foram inquietas, tiveram curiosidade, correram atrás, buscaram aprender, às vezes tomou um caminho, não deu certo, teve que mudar. Eu comecei a fazer isso, mas vi que não gostei, não era aquilo que eu queria. Aí eu peguei e mudei, ou seja, a pessoa teve coragem, ela levantou o bumbum da cadeira, que é o que eu falo, né? Então, são atitudes importantes que eu gosto de ter com as pessoas do meu time. Né? Então, isso mostra os valores, os princípios, né? O brilho no olhar, então, assim, a ambição também. Então, assim, para mim é muito importante entender os princípios, os valores, porque isso mostra essa capacidade da pessoa ser dona dela própria, ter iniciativa, levantar o bumbum da cadeira. Eu quero gente que levanta o bumbum da cadeira. Ó, eu tenho um problema no sistema, né? Na empresa não é assim? Esse sistema não funciona. A gente tem que fazer tudo no Excel. Não sei por que não investem num sistema bom. A pessoa fala assim, a pessoa tem que pensar o seguinte, como é que eu melhoro esse sistema? Né? Vão investir no sistema melhor? Tá, mas quanto é que vai custar esse investimento? Vai dar retorno? Ou se a gente fizer uma planilha de Excel aqui melhorzinha, automatizada, já resolve o problema e não precisa investir nada. Às vezes o problema não é do sistema, às vezes o problema é só a pessoa sentar e pensar uma solução. Então, isso para mim é importante. E o segundo, esse brilho no olhar, essa ambição, onde que a pessoa quer chegar? Né? O que ela quer da vida dela? Né? E esse é outro lado também. A gente é pouco educado para pensar o que a gente quer. Né? A gente vai levando a vida. A maioria das pessoas vai levando a vida ali na velocidade de cruzeiro. Eu nasci nessa cidade, que nem você. Você estava me contando a sua história de que você nasceu no interior, né, do Rio Grande do Sul. Você está hoje ainda no interior do Rio Grande do Sul, mas você está fazendo podcast com grandes nomes aí do marketing digital. E você está fazendo via Zoom, você inovou, você está vindo para Quebrando São Paulo todos de vez os em quando. paradigmas para fazer o que tem que ser feito, sempre Então, me assim, sabe? desafiando, né? Então, Uhum. assim, você realiza, você é uma pessoa realizadora, né? Então, durante a entrevista eu busco muito isso. O que eu chamo de manchetes de realização, tá? E eu entro já no lado mais técnico, assim, né, do cargo. Inclusive, na mentoria, a gente tem um módulo sobre isso, que eu falo o seguinte: quais são as suas manchetes de realização? E eu ensino uma técnica para você fazer esse storytelling, né? Porque é basicamente o seguinte: Eu ia quando dizer, dá para ensinar um pouquinho dessa técnica aqui no podcast para a gente, como fazer uma manchete de dá para realização? ensinar aqui para Então, você, olha só, eu faço. eu vou pedir para o pessoal aí, pega papel e caneta, anota, registra, escreve depois, faz eu e o Flávio ficar sabendo se fez sentido para você essa manchete de realização aí, algo que você ouviu aqui. Acho que é muito relevante isso entender. O que grandes empresas valorizam na hora de selecionar um profissional e quais são as competências essenciais de serem desenvolvidas se você busca um cargo de executivo, se você é executivo ou na sua própria empresa, como empreendedor e empresário, né? Acho que isso tudo é E muito até para o importante. empreendedor saber como ele contrata, né? Qual o perfil Como? de pessoas que ele quer buscar. Acho que o empreendedor tem que ter isso. O Marcelo Germano me convidou para vir num evento que ele fez aqui em São Paulo, né? Ele dá uma aula, e eu achei muito legal, ele dá uma aula para os empresários de como contratar. É muito legal, ele tem o passo a passo e ele fala muito dessa parte de princípio, eu me identifiquei muito, que acho que é muito certo ali o que ele fala. Mas assim, essa parte das manchetes de realização é quando a pessoa tem que me contar realmente o que ela fez, porque no que ela é boa, né? Então, se eu estou contratando um diretor de marketing, um gerente de marketing, eu não quero que ele venha e me fale assim, o que a maioria das pessoas coloca lá no LinkedIn ou no currículo, fala assim, gerente de marketing. Então, eu faço a gestão do investimento de marketing, faço marketing digital, eu faço catálogo de produto, eu organizo eventos. Isso aqui é o job description. Isso aqui eu já sei, isso aqui eu tive que escrever lá. Isso aqui é o job description da pessoa. O que a pessoa vai fazer? Ela vai fazer isso, isso, isso e isso. Agora, como é que eu encontro a melhor pessoa para fazer isso, 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 isso? Ela tem que vir e me falar as manchetes de realização. Então eu pergunto assim: o que é que você, como é que estava a empresa quando você chegou e como é que ela ficou quando você saiu? Ou quando você pegou esse cargo, qual o impacto que você gerou? Tem que ser diferente, né? E a manchete de realização, eu ensino uma técnica que é bem simples assim, né? De você fazer no seu storytelling, de você escrever no seu LinkedIn. Eu criei isso quando eu estava fazendo meu MBA na Suécia, né? Porque a gente tinha que depois buscar emprego, né? A gente fazia o MBA e queria pegar um cargo maior. A gente tinha
um cara que foi head de recrutamento da McKinsey, né? A McKinsey é uma das maiores consultorias do mundo. Ele era head de recrutamento da McKinsey na Europa. Então ele, poxa, foi incrível. As aulas dele eram incríveis. Ele que ensinou essa técnica para gente, como é que é a manchete de realização? Você tem que pensar o seguinte: o que foi que eu fiz? Então é o que. Então pensa numa frase onde vai ter assim: o que eu fiz, com quem eu fiz, ou quem eu mobilizei para fazer comigo, e qual o resultado que eu alcancei. Porque se você conseguir contar 3 coisas nessa estrutura, é muito poderoso isso, né? Então, vamos pensar assim, um exemplo de alguém em marketing, né? Então, o cara, em vez de me falar, olha, eu fiz eventos, eu faço catálogo de produto, tudo isso eu sei que você vai ter que fazer aqui também. Mas ele vai e me conta assim, mas Flávio, o ano passado, a gente lançou um produto novo, então isso é o que ele fez. Eu trabalhei em conjunto com vendas e com a área de manufatura, e nós atingimos 2 milhões de reais em vendas no primeiro ano. Então, o que ele está me mostrando? Ele está me mostrando o que ele fez, que é impactante. Ele lançou um produto novo, uma linha de produto novo. Ele está me mostrando que ele trabalha com as pessoas, ele mobiliza outras áreas, porque ele não vai fazer sozinho, né? O marketing faz o lançamento do produto, mas ele tem que convencer vendas a ir lá porque o vendas, às vezes, não quer vender o produto novo. Ele quer continuar vendendo o produto que já está na linha, que ele já conhece. Então é difícil você convencer vendas. E qual o resultado que ele gerou? Opa, gerei 2 milhões de vendas no primeiro ano de produto, que foi um recorde na história da empresa, né? Então, se você tem que pensar essa estrutura, você tem que contar o que você fez, com quem que você fez e qual o resultado que você alcançou, né? Eu não quero um resultado assim, eu melhorei o marketing. O que é melhorar o marketing? Né? Então, me conta os 3 pontos que você melhorou no marketing. Opa, eu reduzi custo do marketing tradicional em 50% e com esse mesmo valor eu transferi para o marketing digital e geramos o dobro de leads. Opa, né? Esse cara fez alguma coisa. Eu lancei um produto e gerei resultado. Então, isso daí é o que você fez, é o impacto que você traz para a empresa. E é aí que eu te compro, né? Então, assim, eu te conheço sabendo a sua história, sabendo os seus princípios, seus valores. Eu vejo o seu nível de ambição, né? Até onde eu vou trazer esse cara para cá. Ele vai ter ambição? Ele vai fazer a empresa crescer? Né? Ele quer ir mais longe? E o que ele fez para justificar isso? Opa, se eu vejo isso na pessoa, esse é um candidato forte para eu contratar. Né? Então, basicamente, esses são os 3 pilares que História eu olho para. mais realização. Me diz de onde você veio, o que você valoriza, os princípios que regem a sua vida, como você se comporta, como você lidou com os desafios da vida e me mostre o que você entrega na encomenda que eu vou fazer para você. A encomenda Exato. é óbvia. Agora, a consequência é o que você sabe fazer. Me conte sobre o que você já fez. Porque Seria você já isso. fez. E aí, isso é um negócio legal também, interessante, né? Eu já fiz muitas mudanças de carreira, né? Eu fiz mudança de carreira. Eu comecei em fábrica, né? Em produção, fui para supply chain, fui para compras, fui para marketing, fui para vendas. Então, eu sei que dá para sim. Eu já fiz. Tem situações em que eu peguei, por exemplo, eu peguei uma arquiteta, né? Ela era arquiteta lá na Philips, mas ela tinha um brilho no olhar, assim, e eu coloquei ela para cuidar de vendas para arquitetos, né? Vendas para lighting designers. Ela criou uma estrutura nossa de atendimento de lighting designers. Foi incrível, ela gerou um resultado incrível. Aí as pessoas falavam para mim, poxa, mas você vai colocar a Juliana, ela era novinha também, ela era o primeiro emprego dela, você vai colocar a Juliana para cuidar disso? Né? A gente pensou que você fosse trazer alguém de mercado. Eu disse, não, eu vou dar oportunidade para ela. Né? Então, assim, eu já fiz várias transições de pessoas, né? Porque você olha também, por exemplo, eu te garanto, se eu pego um cara de marketing bom, que fez essas realizações, né, que tem esses 3 pilares, e eu coloco ele em vendas, ele vai dar certo também. Ele vai dar um jeito de ir bem em vendas. Se eu pegar ele para ser líder da fábrica, ele vai ser um bom líder da fábrica. Então, assim, é lógico que tem uma questão de tempo. Né? Aí o que eu olho? Eu olho o tempo. Então, assim, se eu tenho uma fábrica, suponhamos lá que a Corning, né, eu perca nosso líder da fábrica lá, ele vai para outra empresa. Poxa, essa fábrica está rodando, ela tem 600 funcionários, eu não posso também colocar alguém. Eu tenho uma pessoa de marketing que eu confio muito, que é o Marcelo, que até trouxe ele para cá, para a Corning, trabalhou comigo na Thermo Fisher. Marcelo, vou colocar você lá na fábrica.
poxa, qual sentido? Faz sentido? Faz sentido para a carreira dele? Faz sentido lá na frente essa movimentação, ele ter esse conhecimento para depois talvez ele assumir a minha posição de CEO, porque ele tem que ter uma experiência em fábrica. A empresa comporta esse momento de transição, porque ele vai chegar cru. Ele vai ficar bom, mas ele vai ficar bom em 2 anos, né? E talvez não comporte, talvez eu já precise trazer alguém que tenha experiência de fábrica, que tenha a vivência, que tem né, aquela coisa que você não sabe explicar, o cara tem a vivência. Né? E ele já vai chegar na fábrica, vai olhar e vai ver coisa que o Marcelo vai levar 1 ano para ver. Então, aí é que estão as decisões que você tem que tomar. Mas que eu tenho certeza que se eu pegar o cara do marketing que é bom e colocar na fábrica, ele vai ir bem também, ele vai também. Porque, e isso é uma controvérsia que eu tenho muito grande com o RH. Eu até brinco com o RH, né, no mundo tradicional corporativo isso é muito difícil, as pessoas não aceitam muito bem isso, né? As pessoas pensam assim, não, abriu a vaga de marketing, aí vem alguém de logística se aplicar na vaga já elimina o cara, né? Mas ele não tem experiência em marketing. Você, pô, entendeu? Não é assim, não é assim tão óbvio que você vai descartar. Olha a trajetória dele, porque provavelmente quando ele chegou também na logística, ele não sabia nada. Mas se ele realizou pra caramba, se ele é um cara que realiza lá, provavelmente você vai pôr ele no marketing, ele vai também realizar. O que eu escuto na tua fala é que a atitude, o comportamento, eu trago muito isso através da minha metodologia do meu livro. Comportamento, conhecimento, relacionamento e resultado. A nossa atitude, a nossa coragem, a nossa vontade, a nossa disciplina, a nossa história, a forma como a gente lida com as coisas pode transbordar em diferentes lugares se a gente tem um compromisso e um desejo, né, Flávio, de fazer acontecer. Eu acho que isso é uma quebra de paradigma muito grande, isso que você está trazendo, das pessoas conseguirem olhar dessa forma quando estão selecionando e trazendo pessoas para agregarem valor no negócio. Você me trouxe um pouquinho da escalada, do que você valoriza para que um profissional escale, que foi a tua trajetória. Você falou sobre selecionar um profissional para fazer parte do time, sobre competências, sobre como você organiza isso dentro de dois pontos principais, né? Esse mapa que você colocou, como você usou o termo aqui, eu anotei tudinho, anotei tanta coisa já, as manchetes de realização, mais histórias, valores e princípios, 3 pontos incríveis aqui, já uma super aula. E o terceiro ponto, depois que a pessoa entra, né, depois que está perto de você, que estratégia, como são os teus feedbacks, como você age com as pessoas que trabalham com você, como você organiza, porque olha a quantidade de pessoas que você tem ligadas a você, né, eu vejo que muitas pessoas que estão conectadas comigo, elas sentem a dor do crescimento, assim, sabe? Da empresa crescer, do número de pessoas da empresa crescer, das responsabilidades de dar feedback, de organização. Você sente isso? Já sentiu isso? Como lidou com isso? Compartilhe um pouquinho com a gente aqui. Legal. Ó, vamos fazer de 2 aspectos, né? Então, sobre o aspecto da pessoa que acabou de entrar, o que vai ser essencial para ela escalar, para ela se dar bem? Você falou um ponto, relacionamento, né? Do que você descreveu, relacionamento. Que é o que eu chamo de capital social, né? Capital político, capital social. Eu falo o seguinte, para você escalar no mundo corporativo, você tem 2 potinhos, um em cada lado do ombro aqui. Um é o capital técnico, é o potinho do capital técnico, e o outro é o potinho do capital político e social. Vamos chamar de capital social, porque às vezes as pessoas confundem política, né? Politicagem, não é isso, é capital social, é relacionamento, capacidade de construir relacionamento, confiança, mobilizar pessoas. E eu falo o seguinte, é 50%, 50%. E o que eu mais vejo os executivos que vêm fazer mentoria comigo, eles investem pra caramba no capital técnico. Poxa, eu fiz engenharia, eu fiz pós-graduação, eu fiz curso de neurolinguística, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e meu chefe não me promove. Aí eu vou perguntar, e o seu capital social? Né? O potinho do capital social, ele tá cheio? Ele tem que estar cheio. E tem uma coisa engraçada. Às vezes o seu capital técnico pode estar vazio, que é o que eu falei para você. O cara, ele é do marketing, ele não entende nada de fábrica, então o potinho dele, do capital técnico sobre o aspecto de fábrica é vazio, mas ele tem um baita capital social, político na empresa. Todo mundo adora o cara, todo mundo segue o cara mobiliza, o cara propõe projeto, a galera entra, ele faz acontecer, ele cria equipes de alta performance.
Eu prefiro isso do que o cara que tem o capital técnico super alto e ele é zero, né? É tipo assim, é aquele jogador de futebol que mete gol, mas não se dá bem com ninguém do time. Isso não, esse daí você tem que tirar do seu, por mais difícil que seja, ó, é o seu artilheiro. Você acabou de assumir o time, o seu artilheiro, ele meteu metade dos gols do time, mas ele faz a moral do resto do time baixa, ele briga com todo mundo, ninguém suporta o cara. Aquilo lá, isso aí você tem que tirar isso da peça, né, do grupo. Então, sobre o aspecto da pessoa que acabou de entrar, ela tem que construir esse capital social, ela tem que ser boa nisso. Isso é criar relacionamento, é influenciar as pessoas, é mobilizar as pessoas, porque você não faz nada sozinho. Né? Uma empresa é um organismo vivo. Eu acabei de falar para você, a gente tem 900 funcionários lá na Corne, eu não sei nem o que ninguém está fazendo nesse momento, e nem amanhã, e nem nada. As coisas têm que... É um organismo Tem que vivo. ser. Sobre o meu aspecto, quando eu trago uma pessoa, né, sobre o aspecto de quem é líder, né, dentro da empresa, aí é o que eu falo de formação de equipe de alta performance. Você tem que formar equipes de alta performance. E tem também uma fórmula para isso. Tá? E tem uma fórmula mesmo. Eu criei essa fórmula, eu já repeti essa fórmula em 3 empresas que eu passei. Eu conscientemente, a primeira vez que eu fiz isso foi quando eu assumi a Philips aqui no Brasil, depois quando eu assumi a Thermo Fisher e agora com a Corning. Então eu estou ficando cada vez melhor. Agora com a Corning, principalmente porque eu também montei isso dentro da mentoria, né? Estruturei isso, eu estou aplicando a minha própria teoria, né? Que eu ensino, seguindo a risca, né? E qual é essa fórmula para ter equipes de alta performance? Legal. Primeiro ponto é você tem que criar a visão, né, o propósito. Você tem que juntar esse time. Então, quando eu cheguei na Corne, eu fiz um evento em setembro do ano passado. Eu escolhi a dedo o que eu chamei de Extended Leadership. Né? Então, também não é muito óbvio. Né? Então, assim, se eu fosse escolher só os meus reportes diretos, quem reporta diretamente para mim, que é o que normalmente os líderes fazem, né? O time de liderança. É só quem reporta para mim. Né? Aí eu vou e convido uma reunião. Aí nós vamos falar de estratégia. O que eu fiz? Eu identifiquei na empresa 25 pessoas influentes, 25 pessoas importantes de fazer parte da construção da visão. Eu chamei isso de Extended Leadership. A gente fez um workshop, a gente ficou 2 dias discutindo o que a gente quer fazer. Por que a gente acorda de manhã e vem trabalhar aqui? E a gente criou uma frase mesmo, que a gente botou num quadro que a empresa já tem. A Corning tem lá a visão, a missão dela. Mas cada time, cada grupo de trabalho, cada líder com o seu time tem que ter o seu próprio propósito. Né? Então, qual que é o nosso aqui na América Latina? É gerar empregos. Então, a gente quer potencializar os talentos latino-americanos, está escrito no nosso quadro, e fazer com que mais pessoas na América Latina tenham acesso às nossas soluções. Então, isso é o time que criou. E a gente quer desenvolver, dar oportunidades para os nossos talentos locais. Então, são 3 pilarezinhos que a gente tem nesse propósito. E depois a gente foi trabalhar, tem um livro do Patrick Lencioni, que são as 5 disfunções de uma equipe. Né? É um livro muito poderoso, que eu sempre uso também aprendi lá no meu MBA, que é uma pirâmide, né, de criação de equipe de alta performance, né? Que começa com a base, e a base é confiança. Você tem que confiar nas pessoas, depois isso vai subindo até você gerar resultado. Né? Então, você tem são 5 pilares, eu não vou lembrar agora aqui de todos, mas o primeiro é confiança, depois não ter medo de conflito. Né? Então, assim, se eu estou vendo que você está fazendo algo que não está alinhado com o que a gente combinou, eu não posso ter medo de chegar até você e falar, Fernanda, você não está entregando aquilo que a gente combinou na reunião. Não precisa esperar o chefe vir falar. Uma equipe de alta performance, ela se cobra. Por quê? Porque ela confia. Ela confia um no outro. Então, se eu puxar a sua orelha, você vai saber que eu estou fazendo aquilo não é para o meu próprio interesse, é para o interesse do grupo. E aí vai a questão do ego, né? Sempre entra o ego, né? Essa questão quando a gente falou de capital social, criar relacionamento, a pessoa só consegue fazer isso quando ela destrói o ego dela. Quando ela não é sobre ela, é sobre os outros. Esse é o grande líder. Esse é o cara que vira CEO, que vira vice-presidente, que vira diretor. Não é sobre ele. Eu vou fazer isso porque eu quero virar diretor. Esse cara não vira diretor. Esse cara é aquele que se frustra durante a carreira dele. Fala assim, nunca me deram a oportunidade. O meu chefe é um porcaria. A empresa não me dá a oportunidade. Esse é o cara que coloca ele no centro do mundo. Quando você coloca os outros no centro do mundo, né, você está ali
coloca os outros, aí você vai crescer, porque os outros vão ver que você está gerando valor e todo mundo quer te seguir. Você mobiliza as pessoas, você vira um líder, né? Então, a segunda etapa é essa, né? Então, a visão, propósito, visão, e depois são esses pilares, criação de confiança, e eu trabalho isso mesmo. A gente tem sessões. E como é que a gente trabalha a confiança? Quando a gente conhece um ao outro. Eu preciso saber a história da Fernanda, eu preciso saber as dores da Fernanda, eu preciso saber os pontos de vulnerabilidade da Fernanda. Quais as dificuldades que ela tem? Quando a gente se conhece como pessoa, a gente cria esse vínculo, a gente cria empatia. E muitos líderes não trabalham isso. Quantos líderes tem? O cara tem lá 10 funcionários, não sabe nem o nome da esposa do funcionário, não sabe se ele tem filho, não sabe qual a dor que ele está passando, não sabe nada do funcionário. Então, ali a gente tem que criar isso no time de liderança. E depois vem o como, que é a terceira etapa. O como é a cultura. Então, assim, qual que é a cultura que a gente quer ter aqui? Né? E vai desde pequenos pontos, como assim, por exemplo, a gente marca uma reunião. Essa reunião, como é que funciona? Tem que ter uma ata, a gente chega, a gente marca uma reunião, assim, aleatória. As reuniões aqui, elas têm 1 hora ou elas vão ter só 30 minutos? A gente aqui não faz reunião, a gente liga um para o outro, já marca, vai, né? É a cultura, é a vestimenta, a forma de falar. É ok eu, quando estou nervoso, eu me irritar, eu elevar a voz, ou não é ok? Né? É uma cultura aceita ou não é? Né? Não tem o certo e errado, né? É você ter acordos, é você implementar essa cultura. Essa cultura, ela é implementada pela liderança. Porque, imagina, eu estou numa reunião, outro dia a gente teve isso lá na Corne. Eu estava numa reunião de projeto importante, com o líder da fábrica e todo o time de projeto, né, todo mundo abaixo da gente. E eu fiz um questionamento sobre uma direção do projeto, né? O líder da fábrica, ele deu a visão dele, que estava diferente da minha, e na frente do time a gente teve ali uma conversa. Eu falei para ele, olha, a minha perspectiva é essa, eu espero isso, eu acho isso. Ele deu a perspectiva dele e tudo bem. Né? Essa é uma cultura que eu quero implementar. Quando acabou a reunião, algumas pessoas me ligaram. Né? Nossa, Flávio, você e o Ronaldo se desentenderam. Eu falei, não, a gente não se desentendeu. A gente teve uma divergência de opinião, de visão, e a gente debateu, a gente chegou num acordo e bola para frente. E é legal que a gente fez isso na frente de vocês, porque eu quero que vocês tenham essa cultura também. É legal, com respeito, do jeito que foi. Olha, a minha opinião era essa, eu estava esperando isso, o Ronaldo, né, o líder da fábrica, estava esperando isso, tinha uma divergência, e eu estou implementando essa cultura na Corning, de que a gente debate isso na reunião. Transparência. Transparência, Muita. gerar confiança de que é ok, sim, você dar opinião. Né? E não importa se o CEO está na reunião ou não está. Qualquer um poderia. E eu ainda perguntei, eu lembro que ainda perguntou, o que você acha disso? Né? Tava a nossa CFO, tava. Eu costumo fazer isso, né? Porque essa é a dinâmica. Né? Então, esse resumo essas coisas que eu estou falando aqui, do meu ponto de vista, o que o líder tem que olhar é muito mais a dinâmica de como a equipe funciona. Então, eu não entro muito nos aspectos técnicos. Né? Então, assim, se eu entro numa reunião para a gente falar de um investimento de uma máquina na produção, eu não tenho capacidade técnica para entrar na discussão se é aquela máquina que é a melhor. Eu não posso me preocupar com isso. Agora, o que eu tenho que me assegurar? Eu tenho que me assegurar que naquela discussão da máquina foi levada em consideração a visão da qualidade, a visão financeira, a visão do cara da produção, a visão do líder de tecnologia, e que realmente a dinâmica do time, todos eles estão em consenso ali, né? Porque se tiver alguém que não foi envolvido, alguém não vai funcionar. Então, o líder ele tem que se preocupar muito mais com a dinâmica e aí eu costumo falar da escadinha de liderança, que é onde a maioria das pessoas caem nessa escalada, né? Tem 3 escadinhas de liderança. É o contribuidor individual, é o líder ali de média gerência e o líder de pessoas. O contribuidor individual, você tem a sua tarefa e você mesmo faz. Você faz uma planilha de Excel, você faz o faturamento. É claro a sua atividade, não depende de ninguém, depende só de você. Quando você assume um primeiro nível de gerência, que você gerencia pessoas e um processo. Então, ele é o gerente do faturamento. Ele tem pessoas, ele é o coordenador, né? Normalmente é um coordenador, uma supervisão e uma primeira gerência.
essa pessoa, ela ainda tem que olhar o processo, ela ainda olha um pouquinho a tarefa, porque ela está ligando o processo, né? Então, o processo é quando você tem a tarefa A, a B e a C, e elas precisam se conversar num fluxo para sair algo lá na ponta. Eu sou o gerente, eu estou olhando a pessoa que está fazendo a tarefa A, a B e a C, isso tem que fluir, né? Então, eu ainda estou olhando a nível de tarefa, mas eu também tenho que começar a olhar a dinâmica entre as pessoas. Porque às vezes o problema não está na tarefa, o problema está porque o B não conversa com o C. O B chegou na empresa de manhã, falou bom dia meio torto para o C ficou bravo, porque a mulher dele brigou com ele de noite, e aí não está funcionando ali. Mas não adianta você olhar a tarefa, é você sentar com os dois e aí, como é que tá as coisas? Né? Mas só que esse gerente ainda está olhando a tarefa. Quando você vira diretor, você vira gerente de pessoas que executam tarefas, você não pode mais olhar a tarefa, você tem que olhar a pessoa, a dinâmica das pessoas. Quem vai olhar a tarefa é a pessoa que você está olhando. E o que acontece? Os diretores, né, diretores, vice-presidentes, começam a fazer micromanagement, começam a olhar a tarefa. Ele marca a reunião semanal, não está funcionando o faturamento. Então, eu quero ter uma reunião toda sexta-feira, 9 da manhã, bota todo mundo na sala e começa a perguntar, a nota fiscal foi faturada? Ele não está preocupado em fazer as pessoas pensarem a melhor maneira de cuidar do faturamento. Ele está querendo só que o faturamento funcione. Esse cara é o executivo que trabalha até morrer, não vê a família, engorda, tem um infarto e se arrepende de ter vivido no mundo corporativo por 10 anos. Né? Por quê? Porque você não dá conta, você vira um CEO e você quer fazer, ver quantas notas fiscais está faturando lá na fábrica por dia. Eu já tive CEO assim. Eu já trabalhei em empresa que o CEO marcava uma reunião semanal para ver como é que estava o faturamento, na vírgula. Você, cara, e todo mundo entrava na reunião, ninguém queria estar na reunião, todo mundo se sentia péssimo ali, todo mundo só falava o que ele Perfeito. queria ouvir, né? Então, assim, não funciona. Flávio, Então muito disso tá lá, tá lá na mentoria. Eu ensino tudo isso na mentoria, né? que Essas legal. técnicas, assim. No jeito de dar feedback, assim, que estrutura de feedback dá certo para você? Transparente, eu já peguei, direto ao ponto, bem perfil de alta Feedback. performance, falar o que tem que ser falado, mas Mas criar essa cultura no time de que é desse jeito que funciona, é isso? feedback, né? Feedback você dá individual, né? Então, assim, é diferente quando eu estou numa reunião e a gente está debatendo um tema, e aí quando eu falo que eu dou minha opinião, eu peço opinião, independente do nível hierárquico, que eu quero resolver ali na reunião, porque eu não gosto de sair da reunião, a gente começa todo mundo ligar para o outro para ver, né, o que aconteceu. Não. Mas feedback, assim, se eu vou dar um feedback para alguém, ele tem que ser individual. Eu não posso, né, numa reunião que eu estou com todo o meu time de liderança, eu dar um feedback específico para a diretora financeira, né? Isso tem que ser com ela, né? Então isso daí você traz para o individual. E você tem que ser. O feedback, ele não é sobre opinião, né? Ele não pode ser uma opinião. Ah, Fato. Fernanda, eu acho que você pode melhorar o seu jeito de se comunicar. Você vai pegar aquilo e falar assim: meu, como assim? Né? O meu jeito de comunicar? Mas se eu virar e falar para você assim: Fernanda, quando a gente estava lá em Gramado, no restaurante, e você me contou que você fez um workshop com o Bush, e naquele workshop você discutiu com o Bush, eu acho que você poderia ter feito de tal maneira. Isso é um feedback, porque eu estou te falando especificamente qual ocasião, estou te contando o que foi que você fez, né? Você discutiu com o Bush sobre aquele assunto, porque o Bush tinha tal opinião e você tinha outra. E se você tivesse feito dessa forma? Então, esse é um feedback. Né? Eu não posso É chegar para você e falar o assim, modelo 4 passos, né? O fato, reação, impacto e solução, né? Conseguir verdade, né? colocar. Feedback se o pessoal der um Google, tem várias técnicas, né, de você dar um Isso aí, feedback, mas é mas muito disso, de trazer os fatos, de justificar, de mostrar, de é de, e, exemplificar. é, e de tomar cuidado de você não dar um feedback genérico que a pessoa acaba se sentindo um lixo, né? Eu vou falar para você, Fernando, eu acho que você pode melhorar a sua comunicação. A pessoa vai se, nossa, mas será que a minha comunicação é toda errada? Aonde que é? Como foi? Quando foi? O que eu fiz de errado? A pessoa já acha que tem que fazer um curso de comunicação e não é, né? O feedback são ajustes específicos.
Que a maioria das pessoas tem muitas habilidades, tem gaps, e você tem que escolher alguns gaps para dar o feedback. E também é legal você dar feedback positivo, né? Feedback de coisa boa. Ó, Fernanda, aquele dia que você fez o podcast com o Bush, você fez essa pergunta aqui, foi maravilhosa, porque depois dessa pergunta ele falou sobre isso, e eu aprendi sobre isso. Então, isso também é legal, de você falar para a pessoa, né, chamar a pessoa e dar feedback também das fortalezas dela. Porque a gente, às vezes, fica focando... Tem um livro muito legal sobre isso, alguma coisa, Strengths, né? Que é sobre focar nas suas fortalezas, né? A maioria dos líderes É o fica só pontos tentando melhorar. fortes. Não é Hã? o pontos fortes? Seus pontos fortes, não é? É sim. Acho que é esse livro. Tem Seus pontos fortes. Aqui em 2.0. inglês é The Strengths, né? Focus on your strengths, alguma Isso, coisa assim. isso aí. E esse autor fala isso, né? Que os líderes ficam tentando melhorar, é igual com filho, né? O seu filho, ele tira só nota 10 em matemática, aí ele tira 5, 6 em português. Aí o que você faz? Você coloca ele na aula de reforço de português, né? Para ele melhorar o português. Pô, e se você colocasse ele numa aula avançada de matemática, que ele é muito bom? De repente ele vai virar ele vai fazer um novo teorema de Pitágoras, né? E não, a gente coloca ele na aula de português para melhorar aquilo que ele é fraco. Né? Então a gente também tem que ser criterioso nesses aspectos. Colocar as pessoas onde elas são fortes, onde elas são boas, né? Então quando você vai montar um time, montar uma equipe, a gente agora está montando na Corning, nós temos 5 projetos estratégicos para a Latam, onde eu estou, para Cala, para a América Latina, onde eu estou juntando pessoas de diferentes áreas. Isso é uma quebra de paradigma que eu estou fazendo na Corning. Como a gente é divisional, né, a gente tem divisões, as pessoas só trabalhavam dentro das divisões. E aí a gente agora criou 5 projetos estratégicos, que 3 deles são multidivisional. Então eu estou juntando gente de life science para trabalhar com gente de telecom. É, e, e, e aí você tem que pensar, ó, esse aqui, ele trabalha no marketing, então ele é bom nisso, ele é bom de comunicação, eu vejo liderança nele, vamos pôr ele para liderar esse projeto? Então a gente tem esse tipo de discussão no time de liderança, que é muito legal, que é uma das coisas que eu mais gosto, né, de ser executivo. Eu acho que eu também comecei o programa de mentoria por causa disso. Eu saí da Thermo Fisher, né? Eu fiquei 1 ano e meio fora do mercado, né? Eu saí e aí foi que eu entrei no mundo de startups, conheci o João Kepler, né? Comecei a investir lá na Bolsa. Eu criei a minha empresa, né? A Pedra Negra Investimentos. Eu tenho hoje investimentos em algumas startups. E aí eu senti muita falta de ter time, né? De ter o meu time, né? Porque eu gostava muito. E aí com a mentoria, eu tenho ainda, eu tenho isso, né? Eu estou na turma 5, né, de alunos. Então, eu tenho ali o meu time, né, que me trazem as dores deles, as dificuldades deles, e eu estou ali ajudando, a gente está debatendo, né, nos encontros online, a dificuldade de cada um, né, na empresa, né, nas situações, os projetos, né, que é o formato da mentoria. A gente tem os módulos gravados, né, e tem os encontros online. São 3 encontros online e a gente tem também 2 encontros só sobre inteligência emocional no mundo corporativo, que é uma grande amiga minha, Solange. Ela é especialista em inteligência emocional, que é para ajudar nesse lado de relacionamento, de destruir o ego. Né? Se você não tiver inteligência emocional, você não consegue esse É lado. isso aí, destrave sua vida e saia do rascunho, né? Se você não destravar o teu mindset, se você não fortalecer, né, a tua segurança, a tua autoconfiança, se você não transbordar no teu mindset, a capacidade, até o mindset de crescimento, não um mindset rígido, se você não aprender a se relacionar com as pessoas, ter atitude e coragem, você pode ter a coleção de diplomas que for, né, Flávio? É extremamente importante o desenvolvimento comportamental para que a gente alce, escale dentro de uma corporação ou com o nosso próprio negócio, né? Ficou muito forte para mim isso, né? Eu fiz várias anotações aqui sobre o que você colocou, né? Humildade, atitude, gerar valor, resolver problemas grandes, né? Você de fato se posicionar, valorizar a história, os valores, os princípios de quem está junto com você, conhecer as realizações mesmo das pessoas, porque é isso que transforma os negócios, né? Aquilo que você é capaz de realizar e não aquilo que você é capaz de me dizer que é possível de ser feito, mas aquilo que você de fato faz,
né? Então, são lições aqui desse podcast que o meu objetivo era esse, era colocar as pessoas que estão conectadas comigo em contato com uma pessoa que cresceu, foi disruptiva, faz acontecer, tem uma carreira dentro de uma grande empresa, consegue mentorar outros executivos e nos traz a importância, né, de sermos transparentes, de ter os nossos valores na mesa, como eu defendo, para crescer, para evoluir, para se desenvolver. E antes da gente fechar, nossa, o tempo para mim aqui passou, tá muito gostoso de ouvir isso, porque eu acredito muito nisso que você está defendendo aqui no podcast, que é o comportamento que transforma resultados. Eu queria que você deixasse, Flávio, aqui para a gente dica de passos para fazer um networking verdadeiro, né? A gente sabe que as grandes oportunidades elas estão nas relações que a gente constrói, né? No valor que a gente agrega. O que você ensina sobre isso? Bem legal. A gente fez uma aula junto sobre isso, chama Power Networking. É o meu amigo Léo Aliani, ele é diretor de vendas da Eurofarma. Hoje ele está na Costa Rica. Ele é responsável por toda a parte norte da América Latina para a Eurofarma. E a gente entrega ali, né, 7 passos, né, sobre networking. E eu acho que a essência, ele criou uma frase que ele fala assim: seja interessante, não seja interesseiro, né? Então ele fala assim, olha, no approach às pessoas, seja interessante, não seja interesseiro, né? Essa frase fala muito, né? Mas eu acho que a essência, né, da cabeça, você tem que ter sempre a cabeça assim, de trazer essa humildade, né? Então se conectar com todas as pessoas, né? Primeiro que você tem que se conectar com qualquer pessoa, né, não ficar distinguindo muito. Lembra assim, você que está escutando esse podcast, se você quiser, né, me mandar uma mensagem depois, eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram, depois a Fernanda deve Isso colocar lá aí. no podcast os contatos. Então, se você quer vir falar comigo, olha, maravilha, eu falo com todo mundo, né, me manda uma mensagem, mas pensa assim, eu vou falar com o Flávio porque ele é o CEO da Corn, né? Não pensa assim, né? Pensa assim, pô, eu vou falar com o Flávio porque eu gostei daquilo que ele falou, aquele princípio, aquele valor, ali você vai se conectar comigo, ali eu vou me conectar com você. Porque lembra, eu só estou como CEO da Corn. Amanhã, depois de amanhã, sei lá, eu posso sair da Corn. Então, assim, você vai estar conectado comigo por causa do cargo da Corn. Então, assim, aí você vai perder, né? Porque você vai ser meu melhor amigo, mas quando eu não for mais CEO da Corn, então não te interessa mais, né? Porque você vai ter que fazer amizade lá com o CEO da Corn. E volta Então, para os princípios lá da primeira pergunta, né? A humildade, né, sempre presente, e o gerar valor. Quando você se conectar com alguém, faça algo, eu gosto muito faça algo sem esperar nada em troca. Dê o teu melhor, revele a sua história, só fale da tua trajetória. É isso que te diferencia. As pessoas querem saber quem você é e não aquilo que você tem, porque aquilo que você tem pode se transformar em nada se você não for realmente uma pessoa de essência, de valores e de propósito, né? Acho que tudo leva a crer a importância do desenvolvimento pessoal para transbordar em resultados. Flávio falou, Flávio, se você quiser me mandar algum material para eu colocar no link desse podcast teu, eu vou deixar como você tocou muito na questão comportamento, atitude, coragem, o técnico eu desenvolvo, o comportamental atrai oportunidades. Eu levo uma pessoa de um cargo para outro totalmente diferente. Se ela for uma pessoa que faz acontecer, eu tenho um teste que se chama Prosperômetro que ajuda as pessoas a entenderem aonde elas travam na vida e na carreira e por que elas não conseguem ascender, ter resultados, escalar de fato aquilo que elas estão se propondo a fazer. Tem 30 perguntas e elas são direto ao ponto. E elas mostram, cara, você aqui tá travando. As próprias perguntas trazem um direcionamento de para onde olhar. E enquanto você falava, eu pensei, como eu posso agregar valor às pessoas que nos escutaram até agora, né? Com esse teste eu posso agregar valor. E se você quiser me encaminhar algum material teu, eu incluo aqui no podcast também, para as pessoas terem legal. acesso e desenvolverem aí o nosso bem maior, que é a nossa competência, né, de fazer acontecer com aquilo que a gente aprendeu.
Legal. Eu depois te mando, as pessoas que quiserem, né, entra no site da Escalada Corporativa, chama escaladacorporativa.com.br. Lá, Eu por coloco exemplo, o site, então, aqui no podcast para elas entrarem você ali, pode e daí colocar o tem site. todos os dados para chegar até Aí você. lá tem todos os meus contatos, e lá tem, né, um material gratuito, que é o Escalada Relâmpago, eu dou uma aula de liderança lá, é de graça. Perfeito. Eu criei um modelo, né, porque muitos executivos também me perguntam essa coisa do balanço da vida, né, fala, poxa, Flávio, eu não sei como é que você faz, eu sou pai, né, eu comentei, eu sou pai, eu sou separado, né, da mãe do João, e eu tenho guarda compartilhada desde que ele tem 4 anos de idade, e eu já era diretor de América Latina, tendo que viajar pela América Latina, sempre cumpri com as minhas semanas, né? Eu me programo para isso. Eu incorporo isso na minha vida. Eu falo que a gente é mente, corpo e coração. Esse é o tripé. Então eu criei é o meu jeito de cuidar da vida, né? E aí esse é o centro e aí tem as áreas, né, que te levam aos pilares externos, que é saúde, carreira e relacionamento. Então tem um e-book lá que é o meu jeito de cuidar da vida. As Perfeito. pessoas podem fazer um teste lá para ver como é que elas estão, né, nesses pilares da vida. Como é que um executivo como eu consegue balancear, né, essas 14 áreas da vida, né, que saem desse centro, né, desse core, que é o corpo, mente e coração. Você tem que estar bem nesses 3 pilares, que é o seu eu, né? Então, esse é um material também que talvez ajude as pessoas. E aí tem lá todos os programas, eu tenho um curso que é para pessoas que querem mudar de empresa, se recolocarem, né? Chama Salto Corporativo. Ele é um curso gravado, eu ensino a fazer o currículo do executivo, manchetes de realização, tudo isso que a gente falou aqui está lá. É um programa, acho que custa R$ 197, é bem baratinho. As pessoas me dão muito bom feedback. E daí tem a mentoria, para quem depois quiser conhecer um pouco mais, né, do que a gente faz na mentoria. É um programa muito completo, a gente fica junto 3 meses, e aí as pessoas têm acesso a mim, a gente tem realmente uma estrutura prática, né, para você, em 12 meses, dar um passo na sua carreira. Isso tem acontecido com a maioria dos alunos, a gente tem mais de 70 alunos que passaram pela mentoria. Esse é o meu objetivo com a mentoria, fazer a pessoa encontrar um problema com a empresa, trabalhar, dar valor, como se comunicar, como comunicar isso, assim, é bem completo, a gente é muito prático, né? Eu falo que assim, as pessoas perguntam, mas quanto tempo eu tenho que me dedicar a isso? Eu falo assim, não, você vai se dedicar a isso no seu trabalho, você vai simplesmente aplicar o que eu te ensinar no seu dia a dia de trabalho. Então não vai te tomar mais tempo, né? Não é que nem, eu tenho que fazer a pós-graduação, eu começo a fazer pós-graduação, eu tenho que ir na aula. Não é isso. Você vai pegar os conceitos da mentoria e você vai aplicar no seu trabalho. E Muito tem sido muito bom. gratificante Essa essas troca é interações. sensacional poder ajudar as pessoas a realizarem os seus objetivos, né, os seus sonhos. Flávio, quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por essa troca, para a gente poder aí desafiar quem está nos ouvindo a olhar para a sua trajetória, para as melhorias que podem ser feitas e para aquilo que pode né, agregar valor para quem busca o crescimento pessoal e profissional. Quero me colocar à disposição, o que você precisar aí, estamos juntos. E, gente, como o Flávio falou, aqui no link desse vídeo, nas várias plataformas que ele vai ser distribuído esse podcast, você vai poder conectar com o Flávio, com o teste para identificar aí as suas travas. E o propósito é esse, ajudar você a destravar o seu emocional, trabalhar a sua performance, a gestão da sua carreira e transbordar em resultados. Muito, muito obrigada, Flávio, e que a Obrigado a gente você, possa Fernando. aí ter desafiado as pessoas a olharem para aquilo que elas estão fazendo e para aquilo que elas podem fazer melhor. Afinal de contas, como você colocou aqui, né? Como é que é o nome da técnica? A gente precisa ter as nossas manchetes de De realização. E realização. essa foi uma manchete de realização, né? Muito, muito obrigada, Flávio. Obrigado, Fernanda. E até o nosso próximo episódio, então. Saia do rascunho com Fernanda Toqueto.